Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Breve Introdução ao Talmud, tá? Escrito pelo grande escritor Henrik Usin, tá? Nessa obra aqui, nós vemos exatamente algumas questões muito interessantes acerca do Talmud. Tá? Nós vemos a definição de Talmud, o que significa a palavra Talmud, uh, algumas subdivisões do Talmud, enfim, tá? É bem interessante essa obra aqui. Bom, segundo esse autor aqui, segundo Henrik Usin, o Talmud, né, ele é o código básico, digamos assim, da lei civil e canônica do judaísmo pós-bíblico. A palavra Talmud é uma derivação da raiz hebraica lamod, que traduzido significa estudo, e uma abreviação de Talmud Torá, que traduzido significa o estudo da Torá. O Talmud consiste de duas obras pertencentes a duas épocas distintas: a Mishnah, que é o texto fundamental escrito em hebraico, e a Gemara, que é o seu comentário e interpretação escrito em aramaico. Então, o Talmud ele é composto da Mishnah, que significa repetição, estudo, enfim, e da Gemara, que significa estudo, acabamento. Mishnah é o conjunto de decisões, doutrinas e leis religiosas que tem como base a Torá e que, por sua vez, serve como base para a Gemara. Assim como a Bíblia é o objeto da Mishnah, essa é o objeto para a interpretação talmúdica, a Gemara. A lei oral, alma e essência da lei escrita, encontra-se na Mishnah. Gemara, por sua vez, significa estudo, acabamento. Há dois Talmuds. A Mishnah com a Gemara da Palestina compõem o Talmud Yerushalmi. Tá? Yerushalmi. Talmud Yerushalmi, ou seja, o Talmud de Jerusalém. A mesma Mishnah com a Gemara babilônica compõe o Talmud Bavilim, tá? Que seria o Talmud babilônico. A Gemara de Jerusalém está escrita em aramaico palestinense. Já a Gemara da Babilônia está escrito em aramaico babilônico. Tá? Depois o autor também vai nos falar sobre o Midrash. Midrash, para quem não sabe, é a interpretação bíblica baseada no método de Drash, que é uma análise minuciosa e microscópica do texto bíblico, verso por verso, e às vezes até mesmo letra por letra. Existe a análise midrástica ou midráchica para textos folclóricos, né, que seria o Midrash Halahá, e um segundo para textos históricos, que seria o Midrash Agadá. Né? O Talmud, ele compreende, para vocês terem uma ideia, o Talmud, ele compreende dezenas de gerações de autores, cujo número ultrapassa 2.000. Mais de 2.000 autores, que pertenceram a diversos períodos e habitaram inúmeras regiões, cobrindo uma época de mais de 1.000 anos, que vai do século V, antes da Era Comum, até o século V da Era Comum. A lei escrita é a Torá, e por extensão toda a Bíblia. A lei oral é o conjunto de todas as tradições, decisões e leis que foram transmitidas oralmente, de geração a geração, até que finalmente, no ano 200, foram coligidas, redigidas e canonizadas por Rabi, sob o nome de Mishnah. Tá? Depois o autor ele vai falar um pouco para nós sobre a exegese bíblica. Tá? Ele vai falar da palavra pardes. A palavra pardes, traduzido do hebraico para o português, é pomar, paraíso. Né? Foi empregada numa conhecida passagem talmúdica, em sentido de uma alegoria mística. Conta-se o seguinte: 4 pessoas entraram no paraíso, que em hebraico é pardes. Os nomes deles eram Ben Azai, Ben Zomar, Aher e Rabi Akiva. Ben Azai, ele olhou o paraíso e morreu. O Ben Zomar enlouqueceu. O Aher destruiu as plantas. E somente o Rabi Akiva entrou em paz e saiu em paz. E por que o Rabi Akiva, somente ele, entrou em paz e saiu em paz?
porque sabia interpretar, isto é, perícia na arte da exegese. Então depois ele vai falar de uma relação entre a exegese cristã, né, e o Pardes, que seria a exegese hebraica. Ele vai citar para nós aqui, o autor vai citar para nós aqui, um texto medieval, né, feito por Nicolas de Lyra, né, que se tornou famoso na Idade Média. Diz assim o texto em latim: Litera gesta docet, quid credas alegoria, moralis quid agas, cotendas anagogia. Tá? Isto é, o sentido literal se ocupa com realidade histórica. Em que deves crer? Ensina o sentido alegórico. Como deves agir? Ensina o sentido moral. A finalidade? Ensina o sentido anagógico, ou místico. Pode-se estabelecer o seguinte quadro de analogia. Tá? Lembrando que a palavra pardes é uma abreviatura de 4 palavrinhas hebraicas: Peshá, Remes, Drash e Sod. Tá? O Peshá é a interpretação da Torá, né, no sentido literal, né, ou óbvio. Né? O Remes já é no sentido alusivo ou alegórico. O Drash, ele já é no sentido moral ou tropológico. E o Sod seria no sentido místico ou anagógico. Tanto o método cristão de exegese bíblica quanto o método hebraico, ambos têm o seu precursor em Fílon de Alexandria, segundo esse autor aqui. O Fílon, ele estabelecia 4 formas de exegese bíblica, né? 4 formas de exegese. Ele falava da interpretação literal, da interpretação cosmológica, da interpretação ética e da interpretação mística. A interpretação literal de Fílon tinha a ver com Peshat, da exegese judaica, e tem a ver com a ideia do sentido literal na exegese cristã. A interpretação cosmológica de Fílon tem a ver com o Remes, da exegese judaica, e tem a ver com o sentido alegórico da exegese cristã. A interpretação ética de que falava Fílon de Alexandria tem a ver com o Drash, da exegese judaica, e tem a ver com o sentido tropológico da exegese cristã. A interpretação mística de que falava Fílon de Alexandria tem a ver com o Sod, da exegese judaica, que por sua vez tem a ver com o sentido anagógico da exegese cristã. Então tu vê que tanto a exegese judaica quanto a exegese cristã, as duas exegeses, elas têm uma forte ligação com a exegese estabelecida por Fílon de Alexandria, ou seja, o método que Fílon de Alexandria usava para interpretar os textos sagrados. Né? Depois o autor, o Henrique Uzin, ele vai falar para nós cada um, né, dos 4 elementos da exegese judaica. Cada um dos 4 nomes, né, de que eu falei: o Peshá, o Remes, o Drash e o Sod. Tá? O Peshá, ele é o significado simples. Tá? Por exemplo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aí o indivíduo vai lá e interpreta: esse texto está nos mostrando que lá no início Deus criou os céus e a terra. Isso é o Peshat. É a interpretação literal. Tá? É tu ler e tu falar aquilo que tu leu. Tá? Já o Remes, né, o método Remes, a palavra Remes significa alusão. Tá? Ele supõe que supõe que ao lado do sentido óbvio do texto bíblico existe um outro, que é mais elevado, que insinua o significado mais profundo. E aí ele cita, por exemplo, o seguinte exemplo: E Josué fez conforme lhe dissera Moisés, pelejando contra Amaleque. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, prevalecia Amaleque. Ora, foram porventura as mãos de Moisés que fizeram ou acabaram com a guerra? Claro que não. Mas para te ensinar que enquanto os filhos de Israel olhavam para o alto e submetiam seu coração ao Pai do céu, eles predominavam. Mas deixando de fazê-lo, eles sucumbiam. Da mesma forma, deves interpretar esse outro verso. E o Eterno disse a Moisés: Faz-te uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e todo o que for mordido, olhando para ela, viverá.
Ora, porventura adianta olhar a serpente? Não. Mas enquanto os filhos de Israel olhavam para o alto e submetiam seu coração ao Pai no céu, sentiam-se aliviados. Vemos, pois, que o método Remes não se opõe ao Peshat, apenas procura completá-lo, dando-lhe um sentido mais elevado. Então, o método Peshat, usando ainda aquele exemplo de Gênesis 1, né, capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, se eu interpretasse da seguinte maneira: que Deus ele é aquele que cria todas as coisas e que enquanto o mundo se submete a Deus, sempre há algo novo, bom e belo a ser feito, né? Sempre alguma coisa boa, bela e maravilhosa surge. Esse seria o método Remes, tá? Se eu fosse no método Peshat somente, seria algo como, no princípio Deus criou os céus e a terra, isso significa que Deus é criador e que lá no princípio ele criou os céus e a terra. Seria mais ou menos essa a ideia. Esse seria o método Peshat. Então vocês entenderam a diferença entre o método Peshat e o método Remes? Tá? Depois tem o Sod, né? Sod significa segredo. É o método que interpreta o texto bíblico em sentido místico, procurando descobrir-lhe seu conteúdo oculto. Contrariamente aos outros métodos, este se opõe ao Peshat. Ele afirma audaciosamente que o versículo diz uma coisa e significa outra, pois quer ocultar seu verdadeiro significado que pertence a Sitreit Torah, mistérios da Torá. Tá? Para Fílon de Alexandria, é o Peshat, o corpo do versículo, que serve como simples receptáculo ou invólucro para a alma, e a verdade filosófica nele oculta, o Sod. Então o versículo bíblico ele seria como se fosse uma espécie de corpo, né? E dentro desse corpo haveria uma alma. Enquanto que o Peshat e o Remes, ele só analisa o lado de fora, só o corpo, o Sod, né? E o outro método que eu vou dizer depois, ele já vai no nível muito mais elevado, ele já entra na alma, né? Já analisa os segredos da alma, né? Então, faltou falar aqui do Drash. O Drash, por sua vez, ele tem mais a ver com a questão moral, né? O que aquele versículo está ensinando para o nosso dia a dia, né? Ele está me ensinando a melhorar, a ser uma pessoa melhor? Como? Né? Quais são os ensinamentos que aquele versículo está dando para mim? Então, depois de algumas explicações, né, acerca desses 4 métodos, o autor ele começa a fazer citações famosas do Talmud e do Midrash. Eu escolhi aqui apenas algumas, eu não vou ler todas, mas eu vou ler apenas algumas que mais me chamaram a atenção, né? Uma delas diz assim, amarás o teu semelhante como a ti mesmo. Eis um magno princípio geral da Torá. Isso está escrito no Tratado Nedarim, né? 9.4. Depois tem um outro aqui que diz: alimenta-se aos pobres dos estrangeiros como aos de Israel. Visita-se aos seus doentes como aos de Israel. Enterra-se a seus mortos como se faz com os de Israel. E aos aflitos dos estrangeiros se atende da mesma maneira como se faz com os aflitos de Israel. Isso está no Gitim, né, 61a. Um outro diz aqui, quem quer que abjure o culto da idolatria pode ser chamado judeu. Isso está escrito no Megilá 13a. Ou seja, qualquer pessoa que abra mão da idolatria já pode ser considerada um judeu. O outro, aqui mais um verso, né? Dizia assim, E Léo dizia, sede dos discípulos de Arão, amando a paz e lutando pela paz, amando a humanidade e trazendo-a mais perto da Torá. Isso está em Avot, né? 1:12. Depois um outro dizia, Simeão o justo, dizia, o mundo se apoia sobre 3 fundamentos, a Torá, o culto e a caridade. Isso está em Avô 1:2. Um outro verso diz, Rabban Simeão ben Gamaliel diz, o mundo existe graças a 3 princípios, a verdade, a justiça e a paz. Pois foi dito, que a verdade, a justiça e a paz reinem nas vossas portas. Isso está em Avot 1:18. O Rabi Yohanan disse um dia aos seus discípulos, o que é que o homem há de escolher de preferência? Rabi Eliezer respondeu, o bom olhar. Rabi Josué disse, um amigo sincero. Rabi Yossé disse, um bom vizinho. Rabi Simeão disse, a providência.
Rabi Elazar disse, um bom coração. Prefiro, disse Rabi Yohanan, a opinião de Elazar, filho de Arah, pois nas suas palavras estão contidas todas as vossas. Rabi Elazar, filho de Azariah, dizia, sem a lei divina não há bons costumes, e sem bons costumes não há lei divina. Sem sabedoria não há temor, e sem temor não há sabedoria. Sem conhecimentos não há compreensão, e sem compreensão não podem haver conhecimentos. Sem pão não há lei, e sem lei não há pão. O mesmo dizia, todo aquele cuja ciência excede as suas obras, assemelha-se a uma árvore com muitos ramos e poucas raízes. Vem o vento e derruba, mas aquele cujas obras excedem a sua ciência é como a árvore que tem poucos ramos, mas muitas raízes. Todos os ventos do mundo a baterão sem conseguir arrancá-la do seu lugar. Então aqui ele está falando sobre a importância de não apenas conhecermos a lei divina, né, mas também praticar a lei divina. O pecado cometido contra o homem é mais grave que o cometido contra Deus. Cada um tem como dever de reparar ele mesmo o dano causado. Isso está escrito no Bavá Kamá 84a. Depois uma outra aqui que eu achei bem interessante, assim, ó. Quando o homem surge à frente do trono do julgamento, perguntam-lhe, procedeste com honradez e sinceridade em tuas relações com os teus companheiros? Determinaste prazos para estudar a Torá? Cumpriste o dever de fundar uma família? Esperaste a redenção? Procuraste a sabedoria? Trataste de entender uma coisa pela outra, mediante o raciocínio dedutivo? Né? Isso está escrito no Tratado Shabat 31a. Depois, um outro diz o seguinte, Rabi Elazar disse, Deus dispersou Israel entre todas as nações pela única razão de fazer com que ele atraísse muitos prosélitos. Rabi Oshaiá disse, Deus fez um bem a Israel ao dispersá-lo por entre todas as nações. Isso está dito no Tratado Pessahim 87b. Então, é interessante que aqui a explicação dele sobre por que Deus dispersou, por que houve a diáspora, né? Por que Deus dispersou Israel. Segundo esse rabino aqui, Deus dispersou, isso está escrito no Talmud babilônico, Deus dispersou Israel exatamente para que o povo de Israel pudesse fazer com que as nações conhecessem mais a lei divina. Né? Porque se eles ficassem só lá no cantinho deles, as outras nações não teriam como acessar a lei divina, porque seria necessário muito mais gasto em dinheiro, muito mais material, ferramentas, enfim, e aí apenas eles, no final, conheceriam a lei divina. Mas como Deus ele teve misericórdia de toda a humanidade, aprove a Deus dispersar o povo de Israel para que aonde quer que os filhos de Israel entrassem, eles pudessem espalhar a luz da Torá dentro das nações nas quais eles fossem habitar. E as pessoas passassem a se comportar, né? Os moradores dessas nações passassem a se comportar de acordo com a luz divina que veio a eles através dos judeus que foram dispersos na diáspora. Depois vem um outro textinho aqui que diz assim, ó, este povo, falando de Israel, né? Este povo foi comparado ao pó e foi comparado às estrelas. Quando este povo desce, ele desce até ao pó da terra. Mas quando sobe, ele sobe até as estrelas do céu. Isso está na Megilá, né, 16a. Rabi Abba, né, Bar Ahá, disse, ninguém pode determinar a natureza desse povo. Quando solicitados a contribuir para o bezerro de ouro, os judeus dão. E quando solicitados a contribuir para a construção do tabernáculo, os judeus também dão. Isso foi muito interessante, né? O homem terá que dar contas perante Deus pelas alegrias da vida que deixou de gozar por simples abstinência. Isso está no Tratado Yerushalmi, no Talmud Yerushalmi, né, no final do capítulo 4. Então, na tradição judaica, né, se diz muito isso, né, que Deus, no dia do julgamento, né, ele vai estabelecer que até mesmo as coisas boas
as alegrias da vida, as alegrias boas da vida que você poderia ter vivenciado e você não presenciou, não vivenciou de livre e espontânea vontade, porque tu decidiu, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu não vou, a minha crença pessoal não aceita, não sei o quê. Segundo a tradição judaica, Deus vai cobrar isso de você, né? Por que que você abriu mão de usufruir da terra, da natureza que Ele criou, da criação que Ele criou, dos alimentos, enfim, de tudo, né? Deus quer que a gente usufrua de tudo aquilo que Ele permitiu usufruir, segundo a lei judaica. Ao que pode ser comparado o pecador? A um homem que possui algemas livres e fecha-as em torno do próprio pulso. Isso está no Nedarim 9 a 11. Dizia Rabi Isaac: não vos bastam as coisas vedadas pela Torá, que proibis a vós mesmos outras coisas más? Nedarim 41. A Torá foi revelada pública e abertamente em terra de ninguém, ou seja, no deserto. Se fosse revelada em Israel, as nações do mundo poderiam ter dito: não temos qualquer parte nela. Eis porque foi revelada no deserto, num local sem dono. Quem o desejasse aceitar, poderia ir lá e aceitá-la. Claro, né? Porque se tivesse sido revelado em Israel, as pessoas iam dizer, não, isso daí é só para Israel, né? Mas como foi revelado no deserto, numa terra de ninguém, né? Sem ninguém, então todas as nações não têm desculpa, né? Todas as nações são obrigadas a obedecer à lei divina. Depois diz assim, Deus não repele nenhuma criatura. As portas estão abertas. Entre quem quiser. Todos são iguais perante Deus. As mulheres como os homens, os servos como os amos, os pobres como os ricos. Isso está no Shemor Rabá, em 10:21. Assim como ele é misericordioso, sê tu misericordioso. Assim como ele é benévolo, sê tu benévolo. Assim como ele é justo, sê tu justo. Isso está escrito no Sifrá Levítico, né? Evoca os céus e a terra como testemunha. O espírito da santidade reside em cada pessoa segundo as suas ações, seja essa pessoa judia ou não, homem ou mulher, servo ou serva. Isso está no Seder Eliyahu Rabá, capítulo 9. Rabi Una e Rabi Jeremias disseram em nome de Rabi Iabarabá: está escrito: a mim me abandonaram e a minha Torá não guardaram. Jeremias capítulo 16, versículo 11. Isto significa: quem dera me tivessem abandonado a mim, mas guardassem a minha Torá. Se assim fosse, eles continuariam ocupados com ela, cuja luz os conduziria ao bom caminho. Depois diz um outro aqui. Disse Rabi Simeão: beleza, poder, sabedoria, fortuna, vida longa, honra e filhos são bons para o justo e bons para o mundo inteiro. Tosefta Sanhedrin 11 a 8. Um servo hebreu deve ser igual a ti naquilo que comer e beber. Não deves comer pão branco e dar-lhe pão preto. Não deves beber licores finos e dar-lhe vinho barato. Não deves repousar em leito macio, reservando-lhe palha. Eis porque se diz: quem comprar um servo hebreu estará comprando um senhor. Isso está no Kiddushin 20a. Por que foi o homem criado no dia sexto? Para ensinar que, se ele alguma vez se enfunar de orgulho, poder-lhe-á ser dito: um mosquito teve precedência sobre ti na criação. Isso está escrito em Sanhedrin 38a. O que deve fazer um homem para tornar-se útil ao mundo, quando não for do tipo ilustrado? Deve dedicar parte do seu tempo a trabalhos sociais e ao bem-estar da comunidade. Isso está no Vaikra Rabá 25:1. Dizia Rabi Yoshua ben Levi: nunca uses uma expressão indecorosa, ainda que precises gastar muitas palavras mais para expressar o teu pensamento. Isso está no Pessahim 3a. É preferível que comas hortaliças e não temas credores a te fartar de gansos e precisares de um esconderijo. Isso está no Pessahim 114a.
Outrora os que morriam entre os ricos eram sepultados em esquifes preciosos, e os que morriam entre os pobres em caixões modestos. Mas os nossos mestres estabeleceram que os mortos, fossem eles ricos, fossem pobres, passassem a ter sepultura em idênticos caixões modestos. Isso está escrito no Moed Caton 27a. Rabi Meir disse: um gentio que leva uma vida de retidão se equipara ao sumo sacerdote. Isso está no Avodá Zará 3a. Isso seria a ideia do Binei Noah, né? Do Ben Noah. Né? Alguém que, mesmo não sendo judeu, obedece à lei de Deus, né? Dada aos que não são judeus. Né? As 7 leis de Deus que são dadas aos que não são judeus. Iludir um gentio é pior mesmo que iludir um judeu, pois além de ser uma violação da lei moral, desperta o desprezo à Torá de Israel e profana o nome do Deus de Israel. Isso está escrito em Tosefta Bavá Kamá 10:15. Nossos mestres ensinaram: se alguém desejar, em nossos dias, converter-se ao judaísmo, perguntam-lhe: para quê? Não sabes que os judeus são oprimidos e afugentados, perseguidos e atormentados, e os sofrimentos nunca os abandonam? Se ele responder: eu sei, e não sou merecedor, aceitem-no em seguida. Yevamot, isso está escrito em Yevamot 47a. Ben Zomar dizia: a quem se deve chamar sábio? Aquele que souber vencer as suas paixões. A quem se deve considerar rico? Aquele que se alegra com o que possui. Quem é digno de respeito? Quem respeita os seus semelhantes. Ben Azai dizia: ser rápido no cumprimento de um preceito, mesmo pouco importante, e evita o pecado, pois obra boa tem sempre como consequência outra obra boa, e um pecado tem sempre como consequência outro pecado. A recompensa de uma boa obra está na própria boa obra realizada. A consequência de um pecado é sempre outro pecado. Isso está em Avot 4:1-2. Tá? Então, antes que alguém me pergunte, né? Alguém disse de repente: mas você falou sobre a questão do Bnei Noah. O que é Ben Noah? Ou o que é Bnei Noah? Assim, quando Deus deu a Torá para o povo de Israel, Deus estabeleceu que o povo judeu deve obedecer 613 mandamentos. Tá? As 613 mitzvot. A palavra hebraica mitzvot significa mandamentos, preceitos, ou, segundo alguns estudiosos da Torá, até mesmo categorias de preceitos. Né? Porque se tu pega 613 mandamentos, tu vai ver que esses 613 mandamentos eles se ramificam em vários novos mandamentos. Então seriam quase como 613 categorias, 613 grupos. Né? Seria mais ou menos assim. Mas para os que não são, né, judeus, para os que não são descendentes de judeus, para os que não têm mãe judia, tá? Nem nada, não tem nada na família relacionado a judaísmo, nada. Para esses, né, esses são chamados de goim, né, os gentios, as nações. Um goim, né, um goi, ele pode se tornar parte da comunidade de Israel, segundo, né, o próprio povo judeu fala isso, se ele se tornar aquilo que os judeus chamam de Ben Noah. O que seria um Ben Noah? Uma pessoa que vai até o rabino, né, o rabino de alguma sinagoga, uma sinagoga verdadeiramente respeitada pelo povo judeu, né, um rabino, né, que seja rabino, que tenha estudado no meio do povo judeu, que seja rabino mesmo, enfim. Aí essa pessoa vai até o rabino, né, e pede para o rabino, né, como pode se tornar um Ben Noah, tá? Como é que ele pode se tornar um Ben Noah, né, um descendente de Noé. A palavra Ben Noah significa filho de Noé, tá? Como é que pode se tornar um Ben Noah? Aí o rabino vai dar todos os esclarecimentos, todas as instruções, tudo, vai dizer direitinho para ele como é que ele tem que se tornar um Ben Noah, tá? Aí ele obedece às chamadas 7 leis de Noé. Tá? As 7 leis dos Ben Noah. As 7 leis de Noé são as seguintes: Avodah Zará, que significa não cometer idolatria; Shefirat Dami, que significa não matar; Gezel, que significa não roubar; Gilui Tarayot, que significa não cometer relações sexuais ilícitas; Birhat Hashem, que significa não blasfemar; Evermin Hahai,
que significa não maltratar os animais, e Dinim, que significa estabelecer justiça. Mas o ideal é você conversar com o rabino, porque cada uma dessas 7 leis que eu mencionei são ramificadas em vários outros preceitos, vários outros mandamentos. O ideal é ter um rabino por perto para falar, para ensinar você direitinho, tá certo? Então, tá aí, pessoal, mais um livro para nós, Introdução ao Talmud, do grande escritor Henrique Uzzin. Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, participe, comente. Um forte abraço, até mais.